Como resolver um quadrado mágico? Resolvendo um quadrado mágico ímpar. Calcule a constante mágica. Você encontra esse número por meio de uma fórmula matemática simples, na qual n igual a número de linhas ou colunas do quadrado mágico. Assim, um quadrado mágico de lado 3 por 3 terá n igual a 3. A fórmula da constante mágica é igual a n asterisco n2 mais 1, 2. No exemplo do quadrado de lado 3 por 3, soma igual a 3 asterisco 32 mais 1, 2. Soma igual a 3 asterisco 9 mais 1, 2. Soma igual a 3 asterisco 10, 2. Soma igual a 30 meios. A constante mágica de um quadrado de lado 3 por 3 é 30 de fevereiro. Ou 15. A soma de todas as linhas, colunas e diagonais deve dar esse número. Defina a casa 1 como sendo a do meio da linha superior. É a partir dela que você sempre começará quando o quadrado mágico tiver lados ímpares, independentemente do tamanho dele. Assim, se seu quadrado for de lado 3 por 3, defina o número 1 na casa 2. Se o quadrado for 15 por 15, defina o número 1 na casa 8. Preencha os números restantes seguindo o padrão 1 para cima e 1 para a direita. Você deve sempre preencher o número em sequência. 1, 2, 3, 4, etc. Subindo primeiro uma fileira e depois se movendo uma coluna à direita. Você notará imediatamente que, para definir o número 2, será necessário passar por cima da linha superior fora do quadrado mágico. Não tem problema. Apesar de ser sempre possível trabalhar dessa forma, 1 para cima e 1 para a direita. Há 3 exceções que também possuem um padrão. Se a sequência terminar uma casa acima da fileira superior do quadrado mágico, continue nessa fileira, mas defina o número na fileira inferior dessa coluna. Se a sequência terminar uma casa à direita da coluna mais à direita do quadrado mágico, continue nela, mas defina o número na coluna mais à esquerda dessa fileira. Se a sequência terminar em uma casa já numerada, volte para a última casa que já foi numerada e defina o próximo número na casa diretamente abaixo dessa. Resolvendo um quadrado mágico par. Aprenda o que é um quadrado par simples. Todos sabem que um número par é divisível por 2 em quadrados mágicos. Porém, existem diferentes métodos para resolver quadrados pares simples e duplos. Em um quadrado par simples, cada lado tem um número de casas divisível por 2, mas não por 4. O menor quadrado par simples possível tem lado 6 por 6. Uma vez que não existem quadrados mágicos de lado 2 por 2. Calcule a constante mágica. Pegue o mesmo método usado com os quadrados mágicos ímpares. A constante mágica igual a n asterisco n2 mais 1, 2. Na qual n igual ao número de casas de cada lado. Assim, no exemplo do quadrado de lado 6 por 6, soma igual a 6 asterisco 62 mais 1, 2. Soma igual a 6 asterisco 36 mais 1, 2. Soma igual a 6 asterisco 37, 2. Soma igual a 222 meios. A constante mágica de um quadrado de lado 6 por 6 é 222 meios. Ou 111. A soma de todas as linhas,
colunas e diagonais deve dar esse número. Divida o quadrado mágico em 4 quadrantes iguais. Classifique-os como A. Superior esquerdo. C. Superior direito. D. Inferior esquerdo. E B. Inferior direito. Para descobrir o tamanho de cada quadrado, basta dividir o número de casas em cada linha ou coluna pela metade. Assim, para um quadrado de lado 6 por 6, cada quadrante terá 3 por 3 casas. Atribua para cada quadrante um limite de números. O quadrante A ficará com 1/4 dos números. O quadrante B ficará com o segundo quarto. O quadrante C terá o terceiro quarto. E o quadrante D pegará o quarto final desse total de números para um quadrado mágico de lado 6 por 6. No exemplo do quadrado 6 por 6, o quadrante A é resolvido com os números de 1 a 9. O quadrante B, com os números de 10 a 18. O quadrante C, com os números de 19 a 27. E o quadrante D, com os números de 28 a 36. Resolva cada quadrante utilizando o método dos quadrados mágicos ímpares. O quadrante A é simples de preencher, pois ele começa no número 1. O que geralmente ocorre com os quadrados mágicos. Os quadrantes B, A, D, no entanto, começam com números estranhos 10, 19 e 28 respectivamente. De acordo com nosso exemplo, trate o primeiro número de cada quadrante como se fosse o número 1. Ele ficará na casa central da fileira superior de cada quadrante. Trate cada quadrante como se fosse seu próprio quadrado mágico. Mesmo se houver uma casa disponível em um quadrante adjacente, ignore-a e use a regra de exceção, que se adapte à situação. Crie o realce A e o realce D. Se você tentou somar as colunas, linhas e diagonais agora, perceberá que a soma não equivale à constante mágica. Você terá que trocar algumas casas de lugar entre os quadrantes superiores e inferiores à esquerda. Para terminar o quadrado mágico, chamaremos essas áreas trocadas de realce A e realce D. Com um lápis, marque todos os quadrados na fileira superior até obter a posição média da casa do quadrante A. Assim, em um quadrado 6 por 6, você só marcará a casa 1, que teria o número 8, em um quadrado de 10 por 10. Porém, você marcará as casas 1 e 2, que teriam os números 17 e 24 respectivamente. Faça um quadrado com as casas que você acabou de definir como a fileira superior. Se você só marcou uma casa, seu quadrado será apenas ela. Chamaremos essa área de realce A1. Assim, em um quadrado mágico 10 por 10, o realce A1 é composto pelas casas 1 e 2 das fileiras 1 e 2, criando um quadrado 2 por 2 no canto superior esquerdo do quadrante. Na fileira logo abaixo do realce A1, pule o número da primeira coluna e, em seguida, marque o maior número de caixas nela. Da mesma forma como você marcou no realce A1. Chamaremos essa fileira do meio de realce A-2. O realce A3 é uma casa idêntica a A1, mas posicionada no canto inferior esquerdo do quadrante. Os realces A1, A2 e A3 em conjunto compõem o realce A. Repita esse processo no quadrante D, criando uma área realce idêntica. Ela será chamada de realce D. Troque os realces A e D. É uma troca de 1 por 1.
Só precisa substituir as casas entre os quadrantes A e D, sem alterar em nada as ordens. Uma vez feito isso, a soma de todas as linhas, colunas e diagonais do quadrado mágico deverão ser iguais à constante mágica que você calculou. Faça trocas adicionais para quaisquer quadrados mágicos maiores que 6 por 6. Além de trocar os quadrantes A e D mencionados acima, você precisa fazer uma troca entre os quadrantes C e B. Realce colunas do lado direito do quadrado na direção do esquerdo menor que o número de colunas realçadas no realce A1. Troque os valores no quadrante C pelos valores do quadrante B nessas colunas, usando o mesmo método 1 a 1. Eis duas imagens de um quadrado mágico 14 por 14 antes e depois de fazer ambas as trocas. A área de troca do quadrante A está destacada em azul. A área de troca do quadrante D está destacada em verde. A área de troca do quadrante C está destacada em amarelo. A área de troca do quadrante B está destacada em laranja. Quadrado mágico 14 por 14 antes das trocas. Passos 6, 7 e 8. Small URL. https www.wikihole.com/images_thumb/c/magicsquare14-before-sueps.jpg 460px Magic Square 14x 14-before-sueps.jpg Big URL. https www.wikihole.com/images/thumb/c/magic-square14x-before-sueps.jpg 728px Magic Square 14 por 14 before-sueps.jpg Small width 460, Small height 281, Big width 728, Big height 444, Licensing menor que div class igual a mw parser output, maior que menor que div maior que quadrado mágico 14 por 14 após as trocas. Passos 6, 7 e 8. Small URL. https www.wiki-hole.com/images_thumb/d/df/magic-square 14x14-aftersueps.jpg 460px Magic Square 14 por 1 4aftersueps.jpg Big URL. https www.wiki-hole.com/images/thumb/d/df/magic-square 14x14-aftersueps.jpg 728px Magic Square 14x14a FTER-sueps.jpg Small width 460, Small height 281, Big width 728, Big height 444, Licensing menor que div class igual a mw parser output, maior que menor que div maior que. Resolvendo um quadrado mágico par duplo. Aprenda o que é um quadrado par duplo. Em um quadrado par simples, cada lado tem um número de casas divisível por 2. Em um quadrado par duplo,
O número de casas por lado é divisível pelo dobro, ou seja, 4. A menor casa par dupla possível é um quadrado de lado 4 por 4. Calcule a constante mágica. Pegue o mesmo método usado com os quadrados mágicos ímpares e pares simples. A constante mágica igual a n asterisco n2 mais 1, 2, na qual n igual ao número de casas de cada lado. Assim, no exemplo do quadrado de lado 4 por 4, soma igual a 4 asterisco 42 mais 1, 2, soma igual a 4 asterisco 16 mais 1, 2, soma igual a 4 asterisco 17, 2, soma igual a 68 meios. A constante mágica de um quadrado de lado 4 por 4 é 68 meios. Ou 34. A soma de todas as linhas, colunas e diagonais deve dar esse número. Crie os realces A e D em cada canto do quadrado mágico. Marque um mini quadrado com lados de comprimento n, 4. No qual n igual a comprimento de um lado de todo o quadrado mágico. Chame-os de realces A, B, C e D em sentido anti-horário. Em um quadrado de lado 4 por 4. Simplesmente marque as 4 casas dos cantos. Em um quadrado de lado 8 por 8. Cada realce será uma área 2 por 2 nos cantos. Em um quadrado de lado 12 por 12. Cada realce será uma área 3 por 3 nos cantos. E assim por diante. Crie o realce central. Marque todas as casas no centro do quadrado mágico em uma área quadrada de comprimento n, 2. No qual n igual a comprimento de um lado de todo o quadrado mágico. O realce central não deve se sobrepor de forma alguma aos realces A e D, mas apenas tocar os cantos de cada um deles. Em um quadrado de lado 4 por 4. O realce central será uma área 2 por 2 no centro. Em um quadrado de lado 8 por 8. O realce central será uma área 24 por 4 no centro. E assim por diante. Preencha o quadrado mágico, mas somente em áreas dos realces. Comece preenchendo os números do quadrado mágico da esquerda para a direita. Mas enumere apenas se a casa cair em um realce. Então, em uma casa 4 por 4, você preencherá as seguintes casas. 1 na casa superior esquerda e 4 na casa superior direita. 6 e 7 nas casas centrais da fileira 2. 10 e 11 nas casas centrais da fileira 3. 13 na casa inferior esquerda e 16 na casa inferior direita. Preencha o resto do quadrado mágico em contagem regressiva. No fundo, este é o inverso do passo anterior. Recomece pela casa superior esquerda. Desta vez, porém, ignore todas as casas que caírem na área de realce e preencha as casas fora dessa área em contagem regressiva. Comece com o maior daquele limite de números. Assim, em um quadrado mágico de 4 por 4, você deve preencher da seguinte forma: 15 e 14 nas casas centrais da fileira 1. 12 na casa mais à esquerda e 9 na casa mais à direita da fileira 2. 8 na casa mais à esquerda e 5 na casa mais à direita da fileira 3. 3 e 2 nas casas centrais da fileira 4. Neste ponto, a soma de todas as colunas, linhas e diagonais devem ser iguais à constante mágica que você calculou.